Glória a Deus. Quero então chamar o pastor Robson, que vai trazer a mensagem dessa noite, o tema dessa noite. E eu sei que você vai ser abençoado com esse tempo aqui. Guarde e grave no coração, porque vai fazer muito efeito na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pastor Robson, Deus abençoe, fique à vontade. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo que se encontra em 1 João capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Quero estar lendo com você a partir do versículo 5. 1 João capítulo 1, versículo 5 em diante. 1 João está lá no finalzinho, antes de Judas e antes de Apocalipse. Bem no final, quem encontrou já dá um glória a Deus aí. Amém? A palavra de Deus diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele nada de trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu gostaria que você deixasse a tua Bíblia marcada aí nessa passagem, e eu gostaria de orar com você nesse momento. Mais uma vez, feche teus olhos. Querido Deus, nós te louvamos nessa noite, nós te engrandecemos nesse momento. Nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. E a tua palavra diz que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor continuará fazendo na nossa vida, até a volta do Senhor que virá para buscar a sua igreja. Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor possa realmente abrir os céus sobre mim, que o Senhor possa abrir os céus sobre a tua igreja, que o Senhor possa nos visitar nessa noite com muita unção e com muito poder, que a tua palavra venha sobre nós, assim, Pai, como um arqueiro valente, ele aponta, ele mira sua flecha, e ele lança sua flecha, Pai, que seja assim o Senhor com a tua palavra, e que o alvo dessa flecha da tua palavra nessa noite venha ser os nossos corações. Nós queremos ser tocados pelo Senhor e queremos, Deus, ouvir a tua voz, porque a tua palavra é aquilo que nos transforma. A tua palavra é a única coisa que tem poder de transformar as nossas vidas, de transformar a nossa situação, de transformar os nossos corações e tudo que precisa ser transformado. Deus, fala conosco através do teu Espírito Santo. É assim que eu oro e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Levante a tua mão direita bem alto para cima e repita comigo: a minha família é o meu maior patrimônio. Amém? Nós vivemos em tempos onde que não é diferente dos demais tempos, mas um tempo onde que isso se acentua de uma forma muito mais explícita, aonde o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele tem investido todo o seu empenho, todas as suas forças para realmente fazer com que as famílias venham ser destruídas, venham ser separadas. Mas nós acreditamos que todas as coisas estão debaixo do governo do nosso Deus, debaixo do domínio do nosso Deus, e que nada vai acontecer na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, na minha família, na tua família, sem que este mesmo Deus forte, poderoso, sublime, excelso, venha permitir que venha acontecer. Você concorda comigo? Diga glória a Deus.
Todas as coisas estão debaixo da direção, do domínio de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Você crê nisso ou não? Deus tem o poder e Deus tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. E nós profetizamos nesses últimos dias um avivamento verdadeiro no meio da igreja. Um avivamento verdadeiro no meio dessa nação chamada Brasil. Um avivamento genuíno. E para que esse avivamento venha realmente acontecer nas nossas vidas, eu quero crer, eu creio e eu quero profetizar que esse avivamento começa primeiramente pelas famílias, pelas casas. E esse avivamento ele vai se expandindo, vai se espalhando pela igreja e vai atingir toda a nação brasileira. E esse mundo vai conhecer que o Brasil verdadeiramente é a nação cujo Deus é o Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Então eu creio nisso também. A palavra que me foi proposta nessa noite tem o seguinte tema: transparência no relacionamento. Transparência no relacionamento. Amados, nós vemos em grande parte da palavra de Deus ensinamentos acerca da importância de andarmos em transparência, da importância de nós termos uma vida direita, a importância de vivermos uma vida santa, a importância de ter realmente uma vida de transparência. A palavra do Senhor que se encontra lá em Tiago, no capítulo 5, 16, e você já deve ter ouvido isso, já deve ter lido, você já deve ter proclamado essa palavra. Ela diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais sarados. A palavra de Deus também lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões, a Bíblia diz, nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona essas transgressões alcançará misericórdia. Amém? Esse aqui é um tema bastante difícil de se tratar, é um tema bastante polêmico. E hoje em dia nós vivemos num tempo onde que tudo que você pronuncia, tudo aquilo que você fala é polêmico. Então eu não me importo muito com isso. Esse tema transparência trata principalmente no ato de confissão de pecados. Uma das coisas que vai se tratar muito nesse tema de hoje é acerca de confissões de pecados. Nós vivemos ao longo da nossa história, a história do mundo, dois extremos. A história da igreja, dois extremos. O primeiro extremo foi na Idade Média, num período após Jesus Cristo, pós-apostólico. Nós vivemos um tempo onde a igreja dizia que os homens precisavam confessar os seus pecados somente aos homens. Então eles iam até um homem, um sacerdote, e confessavam os seus pecados, porque dizia que isso era a coisa mais acertada a se fazer. Depois desse período medieval, depois do período da reforma, e com a reforma isso aconteceu, nós encaminhamos para outro extremo. Qual é o extremo? O extremo de que nós não devemos confessar os nossos pecados aos homens. Nós devemos confessar os nossos pecados somente a Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Algo muito simples e muito direto. Mediante a palavra de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, e nós precisamos confessar os nossos pecados diante dos homens também. Amém? Nós confessamos os nossos pecados diante de Deus para sermos perdoados, e nós confessamos os nossos pecados aos homens para sermos curados. Tiago diz: confessem os vossos pecados uns aos outros para que vocês possam ser curados. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém, querido? Então, é sobre este aspecto que eu gostaria
de estar trabalhando, é sobre esta palavra que eu gostaria de estar trabalhando nessa noite. A transparência nos relacionamentos. A Bíblia nos direciona a andar de forma pura, digna, sem falsidade, sem máscara. Em outras palavras, a Bíblia nos direciona sempre a nos portarmos, a nos conduzirmos, a falarmos e agirmos de forma sincera. Amém? De forma sincera. Mas eu não estou falando daquela sinceridade que diz assim, não, eu falo de forma sincera. Aquilo que eu tenho que falar, eu falo na lata. Não é sobre isso. Eu não sei se o pastor já pregou aqui sobre comunicação. Já pregou ou não? E não sei se você lembra, mas o pastor falou sobre a comunicação no casamento e disse que nós devemos falar a verdade. Um tópico que diz que nós precisamos falar a verdade em 2, 3, 4 pessoas lembraram. Devemos falar a verdade em amor. Agora 1, 2, 3, todo mundo junto. Nós devemos falar a verdade em amor. Amém, queridos? Nós devemos falar a verdade em amor. E a sinceridade também, ela consiste nisso. Eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra sincera, sinceridade. Essa palavra ela vem do latim, né, que fala sine cera, que significa sem cera. Existem muitas teorias acerca da origem dessa palavra, mas uma teoria que eu acho bastante interessante, que é a minha favorita, é a seguinte teoria, que diz que essa palavra ela surgiu de uma época antiga, onde existiam fabricantes de vasos de cerâmicas, e esses fabricantes, enquanto estavam produzindo alguns vasos de cerâmicas, no processo da produção dos vasos, o que acontecia? Aconteciam algumas rachaduras, e para que aqueles fabricantes não viessem perder todo o seu investimento e todo o seu trabalho, eles pegavam a cera e passavam no vaso, naquele vaso de cerâmica, e assim disfarçava a rachadura que existia nele. Disfarçava a rachadura, e quando uma pessoa vinha para comprar aquele vaso, ele via aquele vaso todo bonito, todo ornamentado, perfeitinho, lisinho, e aí ele levava para sua casa. Só que o problema é que com o passar do tempo, com o passar do tempo, o ambiente e a temperatura iam fazendo com que aquele vaso, a cera que estava naquele vaso acabasse secando e trincava, e aí começava a aparecer os seus defeitos. Então as pessoas que tinham bastante dinheiro iam comprar um vaso bonito, de um fabricante. Ele ia até esse fabricante e ele fazia a seguinte declaração: eu quero um vaso sine cera, ou seja, eu quero um vaso que não possui cera, eu quero um vaso transparente, eu quero um vaso sincero, eu quero um vaso sem máscara. Amém? Nos dias atuais, queridos, seria mais ou menos isso. Você vai numa loja de carros seminovos, e aí você deseja ir lá e adquirir com o seu dinheiro suado, que você trabalhou, que você ralou, um carro muito ruim, sim ou não? Misericórdia. Você vai para comprar um carro seminovo, quem sabe você não tem um poder aquisitivo de comprar um carro novo, e você quer, mesmo comprando um carro seminovo, que ele seja bom, esteja em bom estado, sim ou não? Então seria um péssimo negócio se eu fosse num lugar onde um picareta está vendendo esse carro, aonde ele pegou, pintou o carro direitinho, ele conseguiu dar um jeito de zerar a quilometragem, e ele vai ter a cara de pau de dizer que esse carro não tem nem 1 quilômetro andado, ele foi comprado, mas a pessoa que comprou ele não usava, e assim por diante. Você vai levar para casa um carro velho, com a promessa de que aquele carro era um carro usado, um carro, ou seja, você está levando gato por lebre, conforme diz o velho ditado popular. Amém? Entendeu o que é sinceridade? Agora repita comigo a seguinte frase: mais dia ou menos dia? Mais forte: mais dia ou menos dia? A rachadura vai aparecer. Amém? Mais dia ou menos dia, a rachadura vai aparecer. Fala para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: toma cuidado, irmão. Mais dia ou menos dia, a rachadura vai aparecer. O vaso com cera que era levado para casa,
com a promessa de que era um vaso perfeito. Com o passar do tempo ia secando a cera e ia aparecendo as suas rachaduras. Jesus, ele declara para mim e para você lá em Mateus no capítulo 10, 26, ele diz: portanto não os temais, porque nada há encoberto que não se revelará, nada há em oculto que não se saberá. Ai, misericórdia, Senhor. Nada há encoberto que não será revelado. Nada há em oculto que mais dia ou menos dia não venha a ser manifestado. Queridos, você pode passar a vida inteira vivendo de rolo, você pode passar a vida inteira fazendo a coisa errada, mas um dia você vai ver que essa cera ela vai se trincar e as pessoas vão enxergar essa rachadura. Ninguém passa como que eu posso dizer? Ninguém passa despercebido. Ninguém faz a injustiça, pratica a injustiça, vive na injustiça e vai achar que vai ser tudo bem, que vai andar tudo certo. A pessoa pode até viver uma vida de engano, mas eu quero dizer para você, não sei se é possível isso, mas o dia que ela fechar os olhos e der o seu último suspiro, ela vai se encontrar diante daquele que tudo vê, daquele que não deixa nada despercebido, diante daquele que vê todas as coisas, daquele que tem tudo registrado no seu livro. E naquele dia, tudo aquilo que foi oculto irá se manifestar. Foi o próprio Jesus que falou isso. Se você crer nisso, diga amém. Queridos, eu quero falar então um pouquinho sobre transparência. É muito perigoso falar sobre transparência. É muito perigoso falar sobre transparência no casamento. E depois eu vou explicar por que é perigoso. Você vai entender um pouquinho. Por isso, querido, é muito importante que você preste atenção na mensagem e que você busque se preparar para viver uma vida de transparência com teu esposo e com a tua esposa. É necessário preparo. É necessário maturidade. Você sabia disso ou não? Sim ou não? Eu já ouvi pastores dizendo: rapaz, se você traiu, a tua esposa não sabe, não conte para ela nunca mais, de jeito nenhum. Como que você vai estragar um casamento que está tudo certo, um casamento que está tudo bem? Se você falar, você vai acabar com o seu casamento. Não fala nada. Eu já ouvi também muitas palavras, muitas ministrações dizendo: confesse o teu pecado, confesse para tua esposa se você errou, confesse para o teu marido se você errou. E aí, eu não vou falar mais, porque senão vou estragar aquilo que eu estou preparando para falar para você. Mas é perigoso falar sobre transparência. Você vai entender ao longo dessa palavra. Querido, se você está anotando, um tópico muito importante aqui que eu gostaria de compartilhar com você: a transparência é um grande sinal de um avivamento de Deus genuíno. A transparência é um grande sinal de um avivamento de Deus genuíno. Amém? Tem muitas evidências de avivamento. Agora, queridos, eu acho que é muito lindo ver uma pessoa, falando em línguas, uma pessoa profetizando. É muito lindo ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, ver uma pessoa ali, pode ser até que esteja no sapatinho de fogo. É muito lindo ver uma pessoa quebrantada. É muito lindo ver essas coisas. Agora, eu acredito que um dos maiores sinais, uma das maiores evidências de um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, consiste numa pessoa abrir a sua boca para confessar os seus pecados publicamente. Esse é um grande sinal de avivamento. É quando as pessoas, elas se prostram diante do Rei da Glória e elas tomam a decisão de não mais querer agradar as pessoas, de não mais querer transmitir uma mensagem errônea para as pessoas, enganosa para as pessoas, mas ela decide sim viver uma vida na luz. Elas decidem sim viver uma vida correta, justa, limpa diante de Deus. E se para isso for preciso abrir a sua boca e confessar publicamente para todo mundo ouvir que ela pecou, ela vai falar, ela vai anunciar, porque o Espírito Santo está agindo na vida dela. Amém? Você crê nisso? Não? Isso aqui eu estou tirando da Bíblia, da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Atos, no capítulo 19.
O Atos é o livro do avivamento da igreja. Amém ou não amém? Você acredita ou não? Eu acredito piamente. O livro de Atos é um livro que registra o maior avivamento da história da igreja. E aqui a palavra de Deus, ela vai mostrar uma história um pouco inusitada, uma história um pouco diferente, atípica, que parecia que tudo ia dar a perder, mas de repente Deus, ele começa a usar o fracasso para manifestar a sua glória. Deus, ele é assim, amém? Parece que tudo naufragou, parece que foi um fracasso total. Aí Deus, ele vem, ele se manifesta e ele começa a exaltar o nome dele, amém? Atos 19, 17 em diante. Eu não vou poder esperar você abrir e ler, porque o tempo é curto. A palavra diz: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! Você está aqui comigo, querido? Sim ou não? Isso aqui, se isso não for avivamento, é o quê? A manifestação do Espírito Santo em forma de avivamento, ele traz consigo essas duas características. A Bíblia fala aqui no versículo 17: e isto foi notório a todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos, porque caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isso aqui é avivamento. Caiu temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Por quê? Versículo 18 diz: muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Algumas passagens, as suas culpas, os seus erros, os seus pecados. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Preste atenção aqui, querido. O contexto dessa palavra é essa. A Bíblia fala que existiam os filhos de Seva, alguns jovens que, ao se depararem com uma pessoa endemoniada, foram tentar expulsar o espírito imundo delas, no nome de Jesus que Paulo pregava. Você já deve ter lido e ouvido essa palavra. Então, para resumir, o espírito imundo virou para eles, olhou para eles e disse: eu conheço Paulo e eu conheço Jesus a quem Paulo prega, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que esses demônios investiram contra a vida deles, deu um pau neles e largou eles sem roupa. Tragédia, né? Tragédia, não é? Coisa constrangedora. Quantos aqui já foram expulsar um demônio, tentar expulsar o demônio e levou um baile? Não levanta a mão não faça. É bem constrangedor, né? Você se sente miserável, porque o miserável não saiu com a tua ordem, então se sente miserável. E tinha tudo para ser uma tragédia essa história. Agora a Bíblia diz que por causa desse acontecimento, espalhou-se um comentário sobre toda aquela região, a região de Éfeso. E a Bíblia diz que se apoderou um temor na vida das pessoas que viviam lá. E por causa desse temor, todos começaram a glorificar o nome de Deus, por causa daquela situação. E por causa disso, aquele avivamento foi acontecendo no meio do povo, a ponto das pessoas virem até aquele lugar e confessar publicamente os seus pecados, confessar publicamente, audivelmente a sua culpa, o seu pecado, o seu erro. A Bíblia diz que eles trouxeram aqueles que tinham um livro de magia, de bruxaria, chegavam até lá, colocavam, empilhavam em montões e colocavam fogo naquele negócio. Porque sabe o que isso quer dizer, querido? Quando existe um verdadeiro avivamento, quando o Espírito realmente se move dentro da igreja, queridos, o que mais importa, o que realmente importa para quem está envolvido nesse avivamento é engrandecer, é glorificar o nome do Senhor. Envolve naquele ambiente, naquele lugar, um espírito de temor a Deus, e eles não se importam mais com aquilo que as pessoas vão pensar a respeito de mim, a respeito do meu pecado, porque só o que importa é o que eu quero, é Deus. Eu quero viver para Deus, o meu passado eu não quero mais isso, eu quero viver agora para a glória de Deus. Amém, querido?
A história do avivamento conta sobre um homem chamado Charles Finney, e a história conta que aonde esse homem andava, na rua ele andava, a presença do Espírito Santo era tão forte na vida dele, que as pessoas só de olhar para ele começavam a chorar, e começavam a se humilhar e pedir perdão pelos seus pecados. Somente um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo tem a coragem de bater no peito e dizer: eu sou um miserável pecador, Deus tenha misericórdia de mim. Teve alguns momentos na minha história particular onde eu acredito que eu fui cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nesse momento não existe espaço para a glória de homem, não existe espaço para orgulho, não existe espaço para nada do que eu sou, não existe espaço para o eu. Tudo é Ele, glória a Ele, honra a Ele. E uma das vezes que Deus me pegou de jeito que foi mais forte, foi aqui dentro dessa igreja, para a honra e glória do Senhor. O culto havia acabado, a pregação havia acabado, o louvor havia acabado, não existia nenhum ambiente propício para isso. As pessoas estavam sorrindo, falando, se despedindo, e o Espírito Santo, Ele me pegou lá na saída, lá naquela porta, e a única coisa que eu consegui fazer foi me prostrar onde eu estava, me ajoelhar e começar a orar desse jeito: Deus me perdoe, eu sou um miserável, eu sou pecador, Deus, eu não presto, tenha misericórdia de mim. A única palavra que saía da minha boca era misericórdia, tem misericórdia, porque é assim que um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele consegue falar. É só isso que ele consegue dizer, porque aonde existe plenitude do Espírito Santo, não existe espaço para o homem. E as pessoas ficam dizendo: ah, pastor, não vou confessar meu pecado não, as pessoas vão saber, amanhã todo mundo está sabendo do meu pecado. Problema seu, é você que sabe se você quer ter uma vida limpa, íntegra e reta diante de Deus. Se tudo que você deseja, se aquilo que domina o seu coração é a vontade de agradar a Deus, isso aí não vai importar. Amém, querido? Sabe por quê? Porque eu e você não somos super homem, você não é super mulher, você não é um super crente, você não é uma super crente. Nós temos erros sim, nós temos pecados sim, e é necessário que nós venhamos diante de alguém e dizer: olha, eu fiz isso, me ajude, ore comigo, por favor, eu preciso de ajuda, vamos orar. Eu gostaria de trazer isso principalmente para a realidade do casamento, porque onde existe o avivamento do Espírito Santo de Deus, existe transparência. A transparência é a chave para a intimidade. A transparência é a chave para a intimidade. A intimidade de um casal é determinada pelo nível individual de intimidade que cada um tem com Deus. Quanto mais nós buscamos de Deus, quanto mais nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós temos Deus, maior vai ser o nível de transparência no nosso relacionamento conjugal. Maior vai ser a intimidade no nosso relacionamento conjugal. Olha só, 1 João, foi da onde que nós partimos nessa noite. O versículo 6 diz: e se dissermos que temos comunhão com Ele, ou seja, com Deus, e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Sabe o que isso quer dizer? Quem anda com Deus não anda nas trevas. Eu não estou falando aqui sobre pecado, porque quem anda com Deus também corre o risco de pecar. Eu estou falando que ele não anda em trevas. Qual é a diferença de pecar para andar em trevas? É muito claro, porque pecar, eu e você podemos pecar andando na rua, podemos pecar com uma palavra que nós falamos sem pensar. Agora, andar em trevas é diferente. Andar em trevas é viver na prática do erro. E a palavra de Deus diz que aquele que diz que anda com Deus, aquele que diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, é mentiroso. Não sou eu que estou falando não, querido, não fica bravo comigo, pelo amor de Deus, eu sou tão gente boa. A palavra de Deus está dizendo isso, que quem anda com Deus, ele não anda em trevas. A transparência, queridos, é andar na luz, e isso produz profundidade nos relacionamentos. Quanto mais você anda na luz,
mais isso vai gerar profundidade de relacionamento, primeiramente com Deus e depois com a pessoa que está do teu lado. Intimidade, profundidade nos relacionamentos. Olha o que a palavra diz no versículo 7: porém, se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você está vendo que andar na luz não é andar em perfeição? Andar na luz é ter comunhão com Deus. Andar na luz é ter comunhão com meu irmão. E isso acarreta no que? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica então daquele pecado que porventura vier a acontecer na nossa vida, no nosso meio. Transparência. Andar na luz. Andar na luz. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós somos chamados. Jesus, Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos andar na luz. Nós precisamos andar na luz. Nós precisamos andar em intimidade com Deus, porque isso vai fazer com que a nossa intimidade relacional, o nosso relacionamento venha a ser aprofundada cada vez mais. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Sabe o que é comunhão? Participa comigo. Quem sabe me dizer o que é comunhão? Glória a Deus, irmã Terezinha, você é demais. Que mulher sábia, Jesus. Na primeira ela matou a charada. Porque, irmãos, eu tenho a impressão... eu tenho visto isso, e eu fazia isso também. As pessoas acreditam que comunhão é estar junto em determinado lugar. Quantos já pensaram isso? Que comunhão é estar junto em determinado lugar. E nós costumamos falar assim: vamos lá, irmãos, a célula hoje vai estar uma bênção para nós estar em comunhão. Vai ter um aniversário, nós vamos estar lá todo mundo junto em comunhão. Estar junto faz parte de comunhão, mas estar junto não define a palavra comunhão. A irmã Terezinha bem disse aqui, queridos, em alto e bom som, que a palavra comunhão significa compartilhar. Essa é a maior definição da palavra comunhão. Compartilhar. Compartilhar. E a palavra de Deus diz que se nós estivermos na luz como Deus na luz está, se nós estivermos em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, a Bíblia diz que nós teremos comunhão uns com os outros, e isso vai fazer com que nós vamos compartilhar a nossa vida com os outros. E por causa desse compartilhar a nossa vida com os outros, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. A palavra comunhão vem do grego koinonia, que significa, entre outras definições, compartilhamento de vida. E a gente vê isso ao longo das cartas de Paulo, principalmente, onde Paulo ele diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. O que é isso? Compartilhamento de vida. Andar em comunhão é compartilhar a vida. É eu chegar em você e dizer: irmão, eu quero compartilhar algo com você, eu quero compartilhar uma tristeza com você, me ajude em oração, me ajude a orar, ore por mim, ore comigo. Compartilhamento de vida. Eu quero compartilhar uma bênção, irmão, eu fui transformado, eu alcancei uma bênção, Deus me abençoou, eu quero compartilhar isso com você, para que você se alegre comigo. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: quando um irmão do corpo de Cristo ele é honrado, todos se alegrem com ele. Quando um irmão do corpo de Cristo, um membro sofre, todos padecem, todos sofrem com ele. Isso é compartilhamento de vida, é relacionamento profundo. Então, queridos, a transparência é a base para nós termos uma vida de comunhão, é a chave para nós termos uma vida de intimidade. A transparência é a base da confiança. Todo relacionamento ele só pode se manter por causa da confiança. De modo que é impossível conviver por muito tempo com uma pessoa que você não confia, que você não acredita. É verdade ou é mentira? Não existe relacionamentos saudáveis
aonde existe a desconfiança, de modo que quando a desconfiança entra pela porta da frente, o prazer de estar junto sai pela porta dos fundos. Nós precisamos entender isso, queridos, que a transparência é a base para termos uma vida de comunhão abençoada, é a base para nós termos uma vida, um relacionamento de confiança, um relacionamento de cumplicidade. Muitas vezes não existe confiança por falta de transparência. Vamos trazer isso para o casamento. A palavra de Deus diz lá em Gênesis: portanto, deixará um homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e se tornarão ambos uma só carne. Sabe qual que é o sentido desse uma só carne? Qual que é o significado desse uma só carne, queridos? É muito forte o significado disso. O significado de uma só carne fala acerca da cumplicidade, fala acerca do companheirismo, fala acerca da confiança. Cúmplice. A Bíblia diz que Deus, ele viu que o homem estava só e isso não era bom. E a palavra diz: eu farei para ele uma auxiliadora, uma adjuntora, uma companheira, alguém que seja do mesmo time, alguém que vai apoiá-lo, alguém que vai conceder suporte à sua vida, alguém que vai andar do seu lado. Eles serão uma só carne. Eles serão uma só carne. Não vai ter segredo no meio deles, não vai ter desconfiança no meio deles, não vai ter nada oculto no meio deles, porque eles se tornarão uma só carne. Como que está o teu relacionamento? Como que está a transparência no teu relacionamento? Quem sabe você casou com um cara, e você namorou alguns meses, alguns dias, e você se casou com um cara, e você nem sabe a metade da história dele, não sabe nem de onde vem, não sabe o que ele fazia, não sabe qual é o seu passado, não sabe qual é a sua vida. E tem muitas pessoas que dizem: vamos fazer um pacto, da agora em diante eu não quero saber do seu passado, e também você não vai saber do meu. E traz uma bagagem de coisas ocultas para dentro do casamento, segredos, lixos que são entulhados num porão oculto, num porão escuro, obscuro. Agora Deus, ele nos chama para a luz. A palavra de Deus nos chama para a luz. Queridos, o sentido dessa expressão uma só carne é muito forte, é muito profundo. Eu não entendo algumas situações, queridos. Muitas vezes o cara está num casamento onde ele foi chamado para ser uma só carne, e aí o cara anda como se ele fosse solteiro. Ele vai no futebol sozinho, ele sai com os amigos sozinho, ele faz os negócios sozinho, a esposa não fica sabendo, ele faz coisas sozinho, ninguém sabe. A mulher, quem sabe, ela toma as decisões sozinhas, faz os negócios sozinho, o cara nem fica sabendo de nada. Preste atenção, marido, quero falar com você nessa noite no nome de Jesus Cristo. A partir do momento que você disse sim para a tua mulher, você está dizendo para Deus: sim, Deus, eu quero ser uma só carne com essa mulher. Eu quero ter esse relacionamento de cumplicidade com essa mulher. A partir de hoje não vai ter segredo com ela. A partir de hoje a minha vida está do lado dela. Quantas pessoas que vivem um matrimônio, vivem um casamento, mas andam por aí como se não tivessem adquirido esse matrimônio, não tivessem entrado nesse matrimônio. Querido, a aliança no casamento é muito forte, é algo muito sério, queridos. Ei, preste atenção aqui, é algo muito sério. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que lugares ocultos, lugares escuros, são lugares onde os monstros se criam. Vou repetir para você: a obscuridade é o lugar onde os monstros são criados. É na obscuridade que vai se gerando, vai se formando um adúltero. É na obscuridade que vai se gerando, vai se formando uma adúltera. É na obscuridade, é no oculto que vai se gerando
um ladrão, um assassino. É na obscuridade, quando você menos espera, as coisas vêm à tona, acontece, e aí as pessoas não conseguem entender. Não, mas aquele homem era tão bonzinho, aquela mulher era tão boazinha, ia na igreja toda vez, ela vivia uma vida de oração, mas ninguém sabe o que ela alimentava nos porões escuros do seu coração. Não brinque com a escuridão, não ande na escuridão. Jesus disse: nós somos do dia, não somos daqueles que andam de noite, na escuridão da noite. Sabe quem anda de noite? E principalmente nos tempos de Jesus: ladrões, saqueadores, adúlteros, pessoas promíscuas, porque as pessoas de bem estavam dentro de casa descansando. E aí Jesus, ele diz: nós não somos daqueles que andamos de noite, nós andamos na luz. Quem aqui quer andar na luz? A transparência é uma arma poderosa contra o pecado. Nós temos popularizado um dizer que diz: quem confessa a tentação dificilmente confessará um pecado. E é muito melhor, querido, você confessar uma tentação do que você ter que um dia abrir a sua boca para confessar um pecado. Mulher, Deus, ele colocou esse homem do teu lado como proteção sobre a tua vida. Homem, Deus, ele colocou essa varoa bonita aí do teu lado como uma proteção à sua vida. Companheira idônea, mulher sábia que edifica a sua casa, que edifica o seu lar. A melhor amiga do homem, a melhor amiga, ou melhor, a única amiga íntima de um homem deve ser a sua esposa, a quem ele abre o seu coração e ele fala tudo aquilo que está atormentando, tudo aquilo que está afligindo o seu interior. Você tem uma parceira do teu lado, querido. Quem confessa a tentação não vai confessar pecados. Você precisa ter alguém do teu lado em quem você confia, para chegar diante dela e abrir o seu coração. Um certo pastor, um pastor famoso, em um congresso, e na sua mensagem falando justamente sobre essa questão de transparência, ele disse: durante muitos anos eu fui afligido com o vício da pornografia, e durante esses anos eu não revelei isso para ninguém, nem para a igreja, nem para o meu pastor, nem para os meus líderes, nem para ninguém, nem para minha esposa. Mas chegou um tempo onde eu não aguentei mais. Eu cheguei diante dela e olhei nos olhos dela e eu disse: eu preciso que você me escute, porque eu tenho algo para te revelar. Eu sou um pornográfico, eu sou um homem impuro, e eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei com todas as minhas forças, eu já tentei com tudo que eu podia, e eu não consegui vencer isso. A sua esposa sabiamente coloca a sua cabeça em cima do seu colo, põe a mão na sua cabeça e começa a orar mais ou menos dessa forma: querido Deus, esse homem foi o homem que o Senhor me deu, ao qual eu prometi fidelidade, cumplicidade, até que a morte nos separe. Nesse momento eu entro em batalha nas regiões celestiais, e eu me levanto contra esse vício, e eu me levanto contra essa pornografia, e eu me levanto contra esse problema, e eu oro junto com ele em nome de Jesus, e eu declaro que juntos nós iremos vencer para a honra e glória do Senhor. Aquele homem começa a se derramar, se desmanchar em lágrimas. Ele chorou durante muito tempo ali debruçado no colo da sua esposa. E a partir daquele momento, depois que ele levantou de lá, ele nunca mais entrou na internet para ver um site pornográfico. Querido, você tem uma proteção tão preciosa, tão poderosa do teu lado. Mulher, da mesma forma, você tem uma proteção tão maravilhosa do teu lado. E é isso que deve ser o casamento.
Como eu disse antes, se engana aquele que pode bater no peito e dizer: eu não tenho fraqueza nenhuma, eu não tenho nenhum tipo de fraqueza, de inclinação para o pecado. Se engana aquele que diz: não, eu sou perfeito, eu sou puro, santo, 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 santo. Misericórdia. Porque um dia eu tive que chegar diante da minha esposa. Eu admiro a esposa que eu tenho, queridos, não apenas por isso, mas pela mulher madura que ela é. Apesar de ter tão pouca idade, tão novinha, as pessoas olham para ela e pensam que ela é uma menina, mas ela tem uma maturidade que às vezes me espanta. E um certo dia eu me coloquei diante dela para confessar os meus pecados, as minhas fraquezas. Eu digo para você, querido, não foi nada fácil. Mas eu falei para ela tudo aquilo que estava me atraindo, tudo aquilo que estava me tentando. E eu falei para ela tudo aquilo que eu havia feito de errado. Acerca de transparência, queridos, eu posso também dizer acerca da transparência que diz respeito ao discipulado. Um dia eu tive que chegar diante do meu pastor, ouvindo uma ministração como essa acerca de transparência, e o meu coração parece que ia sair do peito, começou a queimar, 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 e eu sentia que o Espírito Santo estava me moldando, estava moendo o meu coração. Eu não via a hora daquela ministração acabar, eu não via a hora daquele tempo acabar para mim sair daquele lugar, procurar meu pastor, colocar-me diante dele e confessar todos os meus pecados. Eu confessei para ele tudo aquilo que eu havia feito e tudo aquilo que as pessoas pensavam que eu era. Eu comecei a falar para ele: pastor, as pessoas me conhecem desse jeito, assim, assim, assado, mas eu quero dizer para o senhor que eu sou isso, é isso que eu sou. Ah, pastor, mas eu não tenho coragem de fazer isso, eu não tenho coragem de fazer isso. Querido, nem faça. Porque eu quero dizer para você que isso não é apenas coragem, mas é um avivamento, é um transbordar do Espírito, é uma unção do Espírito, é uma direção do Espírito que conduz você a tomar uma decisão. Ou você continua vivendo na máscara do jeito que você está, ou você dá um basta na vida de aparência e você confessa quem você realmente é. Eu decidi não viver mais de aparência, porque mais importante é o que Deus sabe de mim, não aquilo que as pessoas pensam que eu sou. Não estou nem aí porque as pessoas vão falar. Eu só quero chegar diante de Jesus naquele dia e ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel, tu errou muito, mas você procurou andar na luz. Entra para o reino, entra para o reino, seja bem-vindo ao reino. O cristianismo, queridos, é muito mais profundo do que isso que as pessoas costumam dizer ou pensar. O cristianismo vai muito mais além do que você frequentar uma igreja, fazer parte de uma congregação. O cristianismo é vida real com Jesus. O cristianismo é vida com Cristo. Eu não importo. Existia um louvor, um corinho, há um tempo atrás, que dizia: eu não me importo o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Eu já preguei muito, queridos, no altar, vivendo uma vida toda torta. Eu já fiz várias pregações onde as pessoas choravam, as pessoas se quebrantavam. Eu já fiz várias pregações, as pessoas depois da mensagem chegavam e diziam, batiam nas costas e diziam: nossa, que palavra, que bênção. Mas eu saía dali arrasado, arrebentado, porque eu sabia a vida que eu levava. Mas vai chegar um tempo onde você vai ter que decidir: ou você realmente quer viver uma vida com Cristo, ou você quer viver de aparência. Você está entendendo isso ou não? A transparência só é possível num casamento onde o homem e a mulher são a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Aquele pastor chegou diante da sua esposa e confessou os seus pecados. Eu cheguei diante da minha esposa e confessei os meus pecados. Agora eu quero perguntar para você, mulher: você está preparada
para se colocar diante do teu esposo e ouvir, quem sabe, os lixos e os entulhos que ele carrega dentro do seu coração e da sua mente, nos porões obscuros? Você está preparada para isso? Ei, homem, você está preparado para se colocar diante da tua esposa e ouvir da boca dela, ela confessando as coisas obscuras, as coisas terríveis que quem sabe ela tem guardado durante uma vida toda de casamento? Você está preparado? Foi por isso que eu comecei essa mensagem dizendo que esse tema é perigoso. Por que é perigoso? Porque o homem e a mulher precisam estar cheios do Espírito Santo, precisam estar cheios de Deus, para realmente tratar de coisas que estão ocultas, escondidas no seu relacionamento, e colocar o seu relacionamento diante do trono da graça, diante da luz que é Jesus Cristo. É preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso se tornar a imagem e semelhança de Jesus para ter essa transparência toda. Em primeiro lugar, é preciso ter muita coragem para chegar diante do seu companheiro, da sua companheira, e confessar a tentação. Segunda coisa, é necessário ter muita misericórdia e muito amor para se colocar do lado de lá e ouvir os pecados que estão sendo pronunciados e confessados. A pergunta é: você está preparado para a transparência da tua esposa? A pergunta é: você está preparado para a transparência do teu esposo? O homem sabe a mulher que ele tem. A mulher sabe o homem que tem. Quem sabe seja esse o grande empecilho e o grande problema que tem impedido que essa transparência viesse fluir de forma muito mais intensa, muito mais maravilhosa, abençoadora e transformadora. Se nós quisermos andar com Cristo, nós temos que nos tornar cada dia mais semelhante a Ele. Amém? Porque é muito fácil você colocar o dedo na cara de um colega de trabalho, de um irmão da igreja, e dizer: você precisa perdoar. Mas eu quero ver quando a pessoa, a tua companheira, chegar para você e dizer: olha, eu fiz isso, isso e isso. Se você está preparado para perdoar. Transparência no relacionamento. Eu gostaria que você capturasse essa mensagem, que você guardasse ela, deixasse o Espírito Santo moer dentro de você. Porque as nossas casas, elas vão começar a ser transformadas, os nossos casamentos vão começar a ser transformados quando nós começarmos a fluir nessa transparência. A intimidade vai ficar melhor, vai ficar mais gostosa, vai ficar mais intensa. O Espírito Santo vai ter mais liberdade no nosso meio. Pegue essa mensagem e ore para que Jesus molde você. Pega essa mensagem e ore para que Jesus venha moldar o teu esposo, o teu companheiro, para que quando chegar o momento certo você possa confessar, ele possa confessar para você, e vocês possam viver a transparência na presença de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Jesus, tudo que importa para mim é andar na luz e agradar ao Senhor. Como teu filho, como teu seguidor, como teu discípulo, tudo que importa para mim, para a tua igreja, é realmente agradar ao Senhor. Eu decidi não viver mais na escuridão das trevas.
Eu decidi viver uma vida transparente. Eu decidi viver uma vida que realmente venha agradar ao Senhor. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu pratiquei, aquilo que me deixava envergonhado, aquilo que me deixava enojado, embrulhado, ficou no mar do esquecimento, ficou para trás. Eu não tenho a mínima vergonha, eu não tenho a mínima resistência de chegar diante, Pai, das pessoas e dizer que no passado eu fui um usurpador, eu fui um trapaceiro, eu fui um mascarado. Porque não me importa verdadeiramente o que as pessoas vão pensar de mim. Só me importa, Deus, aquilo que o Senhor sabe que eu sou. Só me importa o que o Senhor sabe que eu sou. Eu não parei de errar, não parei de pecar, não sou perfeito, mas eu quero andar na luz. Eu quero andar na luz. Eu fui chamado para andar na luz. Senhor, Tu é a minha luz. Eu fui chamado para ser a luz. Sonda o coração do Teu povo, da Tua igreja. Sonda, Deus, o coração da Tua igreja. Onde houver trevas, ilumine com a Tua luz, Pai. Espírito Santo, pega esse homem, pega essa mulher, da mesma forma que o Senhor pegou a mim, e não deixa ser o mesmo, e não deixa ser a mesma jamais. Senhor, eu sei que aqui tem homens, Pai, que carregam, Senhor, consigo pensamentos que na sua intimidade o envergonha. Aqui tem mulheres, Senhor, que carregam contigo segredos, que a oprimem, que a humilham, que muitas vezes é usado pelo inimigo para colocar ela para baixo, para colocar ela numa posição de humilhação. Deus, o diabo só pode nos oprimir enquanto nós andarmos no território dele, enquanto nós andarmos nas trevas. Mas a partir do momento em que nós resolvemos andar na luz, o diabo não tem mais poder para nos humilhar. A Tua palavra diz que os humilhados serão exaltados. Por isso eu me humilho diante da Tua presença, e eu declaro que em mim mesmo nada há de bom. Se existe alguma coisa boa em mim, foi porque o Senhor fez. Eu não sou digno. O que me torna digno é o sangue de Jesus. Ah, se não fosse Ele, ah, se não fosse Ele, é impossível chegar diante do trono do Senhor, diante da presença do Senhor, e não enxergar os seus próprios pecados. A Tua palavra
palavra mostra que todos aqueles que contemplaram a tua face se jogaram aos teus pés, se humilhando, e declaravam seus próprios pecados. Isaías, quando te encontrou, disse: ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho lábios impuros, eu sou um pecador. Ai de mim, tem misericórdia, eu vou perecer, porque os meus olhos enxergaram o Senhor. Esse é o sentimento daqueles que verdadeiramente contemplam Jesus. Não tem como ser os mesmos, não tem como você ser o mesmo quando você contemplar a face do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu e você nos colocamos diante de um espelho natural, nós só conseguimos enxergar o nosso exterior. Mas quando nós nos deparamos com o Rei da Glória, com o Todo-Poderoso, com o Santo, 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 Santo e perfeito Deus, quando nós começamos a olhar para Deus, nós enxergamos quem verdadeiramente nós somos no nosso interior. Paulo contemplou o Rei da Glória. Contemplou o Rei da Glória, a sua vida nunca mais foi a mesma. A declaração de Paulo foi essa: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Jacó, quando encontrou o Senhor, ele disse: meu nome é Jacó, eu sou Jacó, um enganador, um trapaceiro, eu sou Jacó. Foi só a partir de então que Deus tocou na sua vida e mudou a sua história. Não adianta você brigar com Deus, você pode brigar uma noite toda com Deus. Enquanto você não declarar quem você é, a tua vida não vai mudar, a tua história não vai mudar. Muitas pessoas estão contemplando o Senhor nesse momento agora. O Espírito Santo de Deus está agindo nesse lugar agora. E muitas pessoas vão começar a contemplar quem verdadeiramente são na presença de Deus. Porque Deus, Ele quer formar um exército de convertidos e não um exército de convencidos. Porque existem muitas pessoas convencidas de que são discípulos, muitas pessoas convencidas de que realmente são filhos de Deus, mas não são convertidas. E o próprio apóstolo João, ele diz: se você realmente anda com Deus e anda nas trevas, você é um convencido. Você está mentindo para si mesmo. Porque aquele que anda com Deus, ele anda na luz. Espírito Santo, mostra quem nós somos. Nos revela a nossa nudez. Jacó entendeu que ele era um enganador, um trapaceiro, um mentiroso. Isaías entendeu que ele era um homem imundo, com língua imunda, com palavras imundas, que precisava ser tocado, que precisava ser transformado. Oh, queridos. Oh, queridos. Deixa o Espírito revelar quem você é. A igreja pular, eu tenho visto a igreja cantar, eu tenho visto a igreja dançar. Sabe uma coisa que eu não tenho visto?
igreja se humilhar. Eu não tenho visto a igreja confessar os seus pecados. Sabe por que muitas coisas estão acontecendo nesses últimos dias? Porque Deus está permitindo. Deus está fazendo. Deus está se movendo. Sabe por que a nossa nação está atolada em corrupção? Porque a igreja não se humilha mais. A igreja canta, a igreja prega, a igreja ora, mas não se humilha. E a palavra de Deus diz: se o meu povo, a igreja, se o meu povo que se chama pelo meu nome, a igreja, me buscar, se arrepender dos seus caminhos, se humilhar, então eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra. Deus vai transformar, Deus vai mover, Deus vai libertar, Deus vai curar essa terra que se chama Brasil. Mas primeiro vai ter um espírito de quebrantamento se movendo no meio da igreja, de humilhação e de arrependimento. Deus, muito obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Eu só quero declarar que não somos nada sem ti. Não somos nada sem ti. Não somos nada sem ti. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. São todas as coisas. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus?